quando a gente entende as necessidades que motivam os nossos comportamentos e os comportamentos dos outros, a gente deixa de ter inimigo. Olha que frase impactante, mas sobretudo o quanto ela é poderosa na prática. Se a gente consegue entender as motivações dos comportamentos das pessoas, a gente consegue deixar de ter inimigos e a partir daí construir melhores relacionamentos. E por que ele acreditava nisso? E o que levou ele a criar essa metodologia, né? Essa abordagem da psicologia humanista? É porque lá na sua infância ele sofreu bastante bullying no seu círculo de convivência social. Ele morava num bairro de classe média baixa, no distrito de Detroit, e durante a infância e a adolescência dele, ele foi cercado por violências, convivia socialmente com esse contexto de violência verbal, física, enfim. Nos Estados Unidos, naquele período, lá na década de 40 e 50, foi um período de bastante conturbação, principalmente nessa região. E aí, quando adulto, Marshall, ele usou toda essa experiência que ele teve, seja observando, ou seja sentindo na pele essa violência toda essa experiência de vida dele, surgiram indagações estas que levaram ele a entrar com estudos de forma muito incisiva sobre essa questão psicológica, sobre o comportamento humano. Então ele teve aí desde a infância até a maturidade, até chegar numa idade adulta, momentos que foram gatilhos para que despertasse ele para entender por que as pessoas são tão violentas, por que as pessoas não se entendem conversando, por que as pessoas brigam e guerreiam tanto, por que há tanto racismo e discriminação nesse mundo, e o que isso ocorre, o que está por trás disso. Essas foram as motivações, as perguntas dele. E aí, em 1961, ele formou-se em PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Wilson, nos Estados Unidos, e Wisconsin, né? E a partir dessa estar formado, após formar-se em Psicologia Clínica, ele começou a participar de inúmeros movimentos sociais e civis em prol da luta por direitos. Ele teve aí como mentores Carl Rogers e Abraham Maslow, por exemplo, que já estudavam desde a década de 30, 40 essa questão psicológica das relações humanas. E ele desenvolveu vários projetos. Ele é um dos criadores, idealizadores da maior comunidade que tem, né, de comunicação não violenta. E ele passou a viajar para vários países, para diversos países que estavam em conflitos, inclusive, justamente como mediador de conflitos, para, de certa forma, estudar e levar mais paz para essas regiões tão desoladas pela guerra, que foram países que ele conseguiu viajar e estudar bastante. Então ele vivenciou na prática, na infância, na adolescência e depois profissionalmente, aplicando aquilo que ele estudou dentro daquela corrente que ele já vinha se desenvolvendo, seus estudos, as suas teorias, principalmente a psicologia humanista, e ele se desenvolveu bastante. Ele se desenvolveu tanto que ele escreveu dezenas de livros mesmo. Alguns estão traduzidos aqui para o Brasil, em português, outros não, mas você encontra aí tranquilamente. O mais famoso deles é a comunicação não violenta, uma linguagem para a vida. Eu acho que é o mais famoso que ele desenvolveu. Existem, sem sombra de dúvida, outros, onde ele fala sobre a resolução de conflito, sobre a relação da educação com a comunicação. Tem livros que ele cita até a questão da espiritualidade, como que a comunicação nos faz olhar para dentro da gente e melhorarmos internamente e depois externamente, né? Alguns pesquisadores e praticadores, vamos dizer assim, da comunicação não violenta, eles defendem também a bandeira de que inclusive seria até uma filosofia espiritual, uma filosofia de vida, essa metodologia de abordagem comunicativa da comunicação não violenta.